Mas, olha, é um privilégio muito grande estar aqui perante vocês, ainda mais na presença da Marina. Eu e ela, acho que somos os únicos ministros que participamos dos 3 governos do presidente Lula. Lula 1, Lula 2 e Lula 3. E já no Ministério da Educação, as nossas equipes trabalhavam juntas, com o mesmo propósito, fizemos uma bateria enorme de formação continuada para professores, já com a agenda da educação ambiental no centro das atenções. Ou seja, a gente já estava muito sintonizado desde sempre e acho que nunca imaginamos, ela muito menos do que eu, que alguém pudesse conceber que a agenda ambiental fosse contra o que a gente chama de progresso, a não ser que a gente reconceitue progresso. Porque o que a gente está vivendo, na verdade, é um processo destrutivo que não entra na conta do PIB. Quando alguém faz a conta do PIB, o que foi produzido, a pessoa deixa de considerar o que os economistas chamam de externalidades. E quando você põe as externalidades na planilha, quando você põe na conta do que está custando para a humanidade em termos de bem-estar futuro, não tem como deixar de considerar que nós estamos destruindo aquilo que nos mantém vivos. E isso não está sendo considerado nas contas nacionais. Então, a gente precisa de uma outra contabilidade. Nós precisamos pensar diferente. Nós precisamos começar a verificar aquilo que está colocando em risco a nossa própria sobrevivência e a de muitas outras espécies que nós já estamos destruindo por conta, antes mesmo da conta chegar para a nossa espécie. Então, é um equívoco muito grande opor economia e ecologia. É um equívoco muito grande. Primeiro que os nossos ancestrais eram seres ecológicos. A economia é uma coisa muito recente na vida humana. A nossa vida, a vida dos nossos ancestrais, basta ler hoje toda a literatura indígena, toda a antropologia mais recente. A nossa vida era uma vida de muito mais harmonia, né, com a natureza. A economia é uma coisa que tem alguns milhares de anos apenas. Não é uma coisa, não tem a idade do ser humano. Tem uma idade muito mais recente. E a gente precisa entender que a gente precisa subordinar o que a gente chama de economia a propósitos maiores, que é a nossa permanência aqui, a permanência da vida humana para as futuras gerações. Isso não está sendo objeto de atenção dos governos que continuam disputando espaço na tal economia internacional, e esse afã de produzir a qualquer preço está levando o mundo a esses conflitos todos que estão gerando os desequilíbrios ecológicos que nós estamos verificando. E isso não é brincadeira. O pessoal do negacionismo, que já colocou em risco e já levou à morte centenas de milhares de brasileiros, negando a pandemia, negando a sua letalidade e negando aquilo que era, pela ciência, a cura, né, desse problema, ou a prevenção desse problema, são as mesmas pessoas que negam a necessidade de nós, enquanto ministro da Fazenda e ministro do Meio Ambiente, estarmos juntos em torno de um plano de desenvolvimento. Tudo que nós estamos fazendo de resgatar as bandeiras de governos passados que tanto melhoraram a vida das pessoas, o presidente Lula somou mais de 40 iniciativas que estavam ali largadas e que foram recuperadas neste primeiro ano de governo, que vai do FIES ao PAC, que vai da expansão das escolas técnicas, ao Minha Casa Minha Vida, ao Caminho da Escola. São todas as ações que foram resgatadas já no primeiro ano. Eu quero dizer, elas não são suficientes para pensar o futuro. Nós temos que ir além do que nós já fizemos. E se não fosse para isso, talvez o próprio presidente Lula não se disporia a disputar um terceiro mandato, dadas as circunstâncias que nós estamos vivendo e ainda estamos. Porque essa turma está aí negando as evidências, essa turma está aí atrasando o país. O nosso papel
é, em primeiro lugar, de esclarecer a população. Nem todo mundo tem o acesso que nós temos a todas as fontes de informação. E o nosso papel é conscientizar as pessoas de que, sim, nós estamos no meio a uma crise muito grave. Muito grave. Os cientistas incumbidos de acompanhar os indicadores referentes à emissão de carbono, à elevação da temperatura na Terra, estão apavorados com o que estão vendo. Infelizmente, aquilo que se previa para daqui 10 ou 20 anos está acontecendo agora. Quando começou essa história de crise climática, Marina, eu pensava nos meus netos. Logo depois eu comecei a pensar nos meus filhos. E agora eu estou com muito medo do que vai acontecer comigo nessa história toda, porque chegou na nossa geração. Nós não estamos mais pensando em 2 gerações para frente, 3 gerações para frente. A coisa está acontecendo. E esse tempo todo que a ciência, que a militância, que os mais engajados passaram gritando, berrando, clamando por providências, muito pouco foi feito. Quase nada foi feito. Então nós precisamos agora encarar uma realidade dura, que é que nós vamos ter que, a um só tempo, tentar mitigar os efeitos do que já vai acontecer, independentemente da nossa vontade, enquanto a gente tenta construir um mundo melhor, tenta construir um mundo novo. Essas coisas vão ter que correr paralelas. Então nós vamos ter que ter muita sabedoria de conduzir esse processo, que a primeira coisa que acontece quando entorna o caldo, quebra de safra, que vai acontecer seca lá, inundação cá, isso tudo vai impactar alimento, produção de alimento, isso tudo vai impactar inflação, isso tudo vai impactar emprego. E quando tudo isso acontecer, nós não fomos educados para cooperar, todos nós entre si, em proveito do bem maior, do bem comum. Nós fomos educados, no sistema atual, para disputar o que sobra, já que não vai sobrar para todo mundo. É assim, né, que as coisas... Aí vem as guerras, aí vem as guerras comerciais, os conflitos militares, o aumento da intolerância, né, o preconceito, é você desumanizar o outro, você não encarar o outro como um ser igual a você. É isso que acontece. Então o desafio que está colocado é um desafio tremendo para os próximos anos. A gente pensava que isso fosse acontecer 2050 para lá, e não vai acontecer 2050 para lá, é para cá que vai acontecer. Esses dias eu estava com o professor Paulo Artacho, que você conhece, da USP, que faz esse acompanhamento, e ele estava dando os últimos dados. A gente estava tentando evitar um aquecimento de 1,5 graus Celsius. Nós já estamos em 1,2. E segundo ele, 2 graus Celsius já estão contratados de aquecimento global. Então não é uma coisa pequena que nós temos pela frente. Infelizmente é muito triste a gente se deparar com tudo isso a essa altura. Mas isso nos faz entender que não há o que fazer a não ser lutar por um mundo melhor. Não há o que fazer a não ser agir por um mundo melhor. E eu penso que o mínimo de exemplo que nós podemos dar, pelas funções que nós ocupamos, é de estarmos juntos, né, defendendo essa posição. Economia e ecologia não podem mais estar em contradição. Nós temos que estar construindo um plano de desenvolvimento sustentável daqui para frente. Nós temos que pensar em cada detalhe do que nós estamos produzindo, do que nós estamos consumindo, se a gente quer garantir a vida humana na Terra. Vai sobrar vida na Terra. Não sei se a humana vai, mas vai sobrar vida na Terra. Agora, chegar nesse ponto, com todas as bênçãos que nós recebemos de um destino maravilhoso, que nos colocou num paraíso, para ver isso ser destruído pela ignorância, eu acho que ninguém aqui está disposto a aceitar isso. Então nós estamos aqui do lado do conhecimento, do lado da ciência, do lado do bom senso, do lado do que é razoável, para fazer a coisa acontecer. E há tempo para fazer. Nós temos muito a aprender com esse processo. E nós temos muito o que retirar de ensinamentos desse processo. Já está havendo sofrimento, vai haver mais. Mas nós podemos fechar os olhos para ele, como num ensaio da cegueira. Ninguém, em vez da gente tentar
encontrar os caminhos, a gente se colocar uns contra os outros num processo de perdição, ou nós podemos tirar muito ensinamento do sofrimento que a ignorância vai fazer a gente passar. Essa que é a verdade. E a nossa obrigação, nós que tivemos condição, né, a Marina pela toda a trajetória de vida, o Lula por toda a trajetória de vida, né, muitos de nós tivemos a oportunidade de frequentar uma universidade e ter condição, eles em loco, lá na mata, lá no Seringal, nós numa biblioteca, que também faz parte do aprendizado, aprende-se de toda maneira, mas se a gente levar em conta todo o acervo, né, que nós reunimos de conhecimento e colocar em proveito de um projeto que nem pode ser nacional mais, porque já não é uma coisa nacional. O Brasil não vai se salvar da crise climática. Ou nós nos salvamos todos, ou nós estamos todos perdidos. O aquecimento global não vai respeitar as fronteiras que nós inventamos entre nós, né? O aquecimento global vai ser bem democrático e vai afetar todo o planeta. Então, a nossa perspectiva de estar juntos é poder construir políticas públicas consistentes. Não haverá desenvolvimento sem essa percepção, sem essa compreensão. Então, eu estou muito imbuído, né, do propósito de seguir aqui os passos da minha companheira de trabalho, da minha colega de ministério. Eu acho que ela tem muito o que ensinar para nós, tem muito o que chamar a nossa atenção, e se a gente se valer de todo o conhecimento que o pessoal da floresta, o pessoal do campo, o pessoal das periferias tiverem a ensinar sobre qualidade de vida, sobre relação com o meio ambiente, relação com o próximo, eu penso que nós vamos, com esse aprendizado, formular algo digno das futuras gerações. Valeu, um beijo para você.